De fato, foi algo bem triste. Aliás, torcedor corintiano, eu quero externar a você a minha solidariedade. O que foi feito não foi legal. Não foi, não foi. Tanto que hoje chego aqui e vi, enfim, eu olhei nos semblantes entristecidos dos corintianos aqui da Record Paulista e me sensibilizei. De fato, me sensibilizei. Como é que pode, no último segundo, o VAR chamar e marcar um pênalti que não foi? Então, por essa razão, eu me solidarizo com a torcida corintiana nessa quinta-feira. Torcedor corintiano, eu quero que você participe. Eu quero que você demonstre a sua indignação. Eu quero que você faça do Esporte Record Interior um divã para você desabafar. Aí como é que eu faço isso, Colim? Manda sua opinião. 1499-745-0940. Então você, corintiano, eu quero a sua participação nessa quinta-feira, tá? Para a gente falar disso aqui, ó. Qual é a sua opinião a respeito de tudo que aconteceu? Se ainda não viu o lance, então espera um pouquinho que já a gente vai analisar o lance juntos, tá? A gente ajuda já, nós vamos fazer isso. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nos gols, né? A bola tem que balançar a rede. Vamos dar uma olhada nos gols do jogo? Guinegão é seleção, hein? Guinegão é seleção, tá vendo, ó? Virada de jogo. Aí, ó, que virada, hein? E aí vem o cruzamento da direita e aí o Guinegão aparece lá no segundo pau. Cuca legal do Guinegão, hein? Guinegão é seleção, segundo o Iago. Aliás, o JJ falou que o Guinegão lembra o Viola. Olha lá, virada de jogo de um lado para outro. Ó, o Corinthians, ó. Mandou bem. E o gol ali do Guinegão, a bola beija a bochecha da rede, né? Tira o goleiro. E aí teve esse pênalti. O Carboneiro, o Hugo Souza, bom goleiro Hugo Souza, viu? O Hugo, ele rela na bola, ele toca na bola. Ele passa, porque ele é um jogador que tem uma impulsão violenta, mas o jogador do ataque, quer ver? Olha lá, bate na mão dele. Tá vendo? Por muito pouco, o Hugo Souza não... Pera, ó, mais uma vez pra você, tá vendo? Bate na mão dele. Enfim, pênalti bem batido é aquele que entra, mas bateu esquisito, hein? E aí, esses foram os gols do jogo, ok? Portanto, fim de jogo, 1-1. Agora, nós vamos ver o lance polêmico. Atenção, torcedor corintiano, você tem a partir de agora a minha solidariedade. Quero te ouvir, 997450940. Já tinha, o tempo regulamentar já tinha estourado. 6 minutos de acréscimo, e aí, determinados, obviamente, pelo árbitro. O zagueiro Kaká, que segundo o JJ não joga nem no parquinho, JJ acabou de me falar aqui, ó. Ele acaba puxando o meio-campista, o Bruno Henrique. Quer ver? Olha lá, ó. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo o que aconteceu? Olha lá. Opa! Pênalti! 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 Por que os corintianos estão reclamando? Pênalti! Acha na cal. Quer ver de novo, ó? Olha lá. O juizão, quer ver? Olha lá. Pênalti claro. Mas por que os corintianos estão reclamando? Por que motivo de tanta tristeza assim? Foi o Kaká que... Pênalti! Pênalti claro! Pênalti claro! Então retiro tudo aquilo que eu disse, hein? Ó, o Dorival tá bravo. Tá bravo por quê, Dorival? Pênalti! O Kaká, segundo o JJ, tá pé da vida com o Kaká. O Kaká não pode dar essa vacina. Pênalti! Quase que arranca o braço ali do jogador do Inter. Quer ver? Tem que ver de novo, porque, olha, não dá para defender, né? Então retiro tudo que eu disse. Corintiano, eu não quero ouvir você. O negócio não é tão feio assim, não. 14997450940 é a sua participação que conta, viu? É a sua participação que conta. Que conta. O juizão estava de frente pro lance. Não marcou nada, o VAR chamou. E aí aconteceu o que aconteceu. Pênalti claro. Retiro tudo que eu disse. Não desconsiderem tudo aquilo que eu falei. É choro do time do Corinthians. Pênalti, lógico que foi pênalti. Mas eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você. 997450940. Vem cá, por favor. Vamos, olha lá, pênalti. Eu achei que não tinha sido. Do jeito que a turma falou, eu não vi o lance, né? Correria na redação, os incêndios, eu não vi o lance. Acha, pênalti claro. E a turma triste, querendo desabafar, todo mundo chorando. JJ aqui que tá triste. Bom, enquanto o corintiano tá pé da vida com essa arbitragem, mas não tem razão não, vai. Não tem razão não. O palmeirense tá feliz da vida. Sabe por quê? Por causa da dupla Flaco Roque. Flaco Roque. Ou seja, Vitor e Lopes. Né?
Rapaz, enfim, seja como for, Vitor Roque e Flaco Lopes, Little Tiger, hein? Little Tiger, seleção brasileira, Tigrinho. É, os caras estão bem demais. Achou parceiro de ataque o tal do Vitor Roque, hein? Foi assim. Foram 23 minutos avassaladores do Palmeiras diante do Vasco. 3 chutes no gol e 3 gols. E Flaco Lopes em noite inspirada. Aos 5 minutos, o lançamento de Rafael Veiga desviou na marcação e sobrou para o argentino fazer 1-0. Aos 17 minutos, Piquerez cruzou da esquerda. Hugo Moura e Lucas Oliveira se atrapalharam. E Flaco Lopes aproveitou e fez o segundo. Aos 23 minutos, Flaco apareceu de novo, mas agora como garçom, e serviu Vitor Roque para fazer o terceiro. E a partida terminou 3-0 para os donos da casa. Com o resultado, o Palmeiras chega a um tabu de 10 anos sem perder para o Vasco. Nesse período, 10 vitórias e 4 empates. Na próxima rodada, o Vasco recebe no Rio de Janeiro Vitória e o Palmeiras vai até o Morumbis jogar o clássico contra o São Paulo. Muito bem, tá aí Alexandre de Oliveira. Melhor jogador do Palmeiras hoje que vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores chama-se Flaco Lopes. E vou lembrar de um detalhe para você, hein? Quando o Palmeiras jogou contra o Noroeste aqui no começo do ano, o Abel, aliás, foi numa pergunta que eu fiz para ele, o Abel esculachou o Flaco Lopes. O Flaco, na época, estava com uma cirurgia no nariz, né? Estava jogando com uma máscara. E, de fato, não estava bem o Flaco Lopes. O jogador de lá para cá, ele evoluiu absurdamente junto com a evolução do Palmeiras. E o Vitor Roque, então? Little Tiger, Tigrinho em seleção, hein? Vem cá, por favor. Palmeiras que segue, né? Só não pode dar aquelas vaciladas que deu na rodada anterior, né? Nos outros jogos, vitória do Botafogo contra o Bahia e empates. Mas foi uma empatite, hein? Empates para Santos e Grêmio, Mirassol e Bragantino e Sport e Fluminense. Foi assim. O Fluminense saiu na frente do Sport com a Costa. Lucas Lima empatou com esse belo gol de cavadinha. De pênalti, John Kennedy colocou o tricolor carioca novamente em vantagem. Mas o rubro-negro pernambucano, que jogou de azul, não desistiu e nos minutos finais, Luan Cândido empatou, 2-2. Na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Grêmio. O time gaúcho saiu na frente com o Edenilson. Mas no finalzinho do jogo, depois desse escanteio e a bola no travessão, Lautaro Dias empatou. Final 1-1. O Botafogo venceu o Bahia. Santiago Rodrigues marcou o primeiro para o alvinegro. Jefinho ampliou no segundo tempo. Rodrigo Nestor descontou para o tricolor baiano depois desse desvio na barreira, mas não foi o suficiente. Final 2-1. Com o resultado, o time carioca entrou no G4. No interior de São Paulo, Mirassol e Red Bull Bragantino empataram em 1-1. Eric Ramírez abriu o placar. E Reinaldo deixou tudo igual. Rapaz, o que está jogando esse Reinaldo é uma grandeza, hein? Aliás, esse uniforme do Bragantino é melhor, mas assim, disparado. É o uniforme mais bonito do Campeonato Brasileiro. E hoje tem show aqui na tela da Record. Hoje tem mais Brasileirão. O Vitória recebe o Ceará no Barradão. O Flamengo pega quem? O Flamengo enfrenta o Cruzeiro. Jogo duro, hein? E eu tô achando que ia ficar bom pro Palmeiras, hein? O Cruzeiro dá uma beliscadinha ali, né? No Flamengo, o jogo, tudo bem que o jogo é no Maracanã. Mas, de repente, o Cruzeiro conseguiu um empate, né? Fica bom para todo mundo. Fica bom pro campeonato. E o São Paulo joga lá no Ceará contra o Fortaleza. Esse jogo você vai ver aqui com a gente, aqui na Record, no R7, no Record Plus. A bola vai rolar a partir das 7 da noite, 7h30 da noite. A partir das 7h30 da noite a bola rola. É um duelo de dois... ó que interessante, ó que curiosidade, ó. Duelo de dois técnicos argentinos e goleadores. Excelentes jogadores quando, né, estavam em campo. Hernan Crespo, que jogou demais pelo São Paulo, e o Palermo, lembra dele? Pelo Fortaleza. É um baita duelo. Duelo argentino, portanto, né? Nos dois bancos de reserva, vai ser um negócio impressionante. Vou falar de seleção brasileira. Aliás, você palmeirense, você São Paulino, quero o seu palpite, viu? Você que é corintiano, eu sei que você já vai me cornetar mesmo. Aí que foi pênalti, foi. Acha. Tá todo mundo triste aqui à toa.
Né, vamos dar um remédio, um Rivotrilzinho pra turma, né, um sublingual que ajeita tudo. Então, assim, quero ouvir você, corintiano, palmeirense, Palmeiras foi bem, o Santos empatou, tá naquela draga ainda danada, e o São Paulo hoje pega o Fortaleza. Então, quero ouvir você, tá bom? E quero ouvir você também a respeito da seleção brasileira. O Carleto, que é o Carlo Ancelotti, convocou a seleção brasileira para 2 jogos amistosos lá na Ásia, na semana que vem, contra Coreia do Sul e Japão. Sem grandes surpresas, não teve nada assim excepcional. A lista tem o retorno do Vini Júnior, tem o retorno também do Rodrigo, que está sendo injustiçado lá no Real Madrid. O técnico não gosta dele, é a única explicação que a gente pode ter, né? Os 2 jogadores que trabalharam com o Carlo Ancelotti lá no Real Madrid e foram multicampeões. Vem cá, JJ, vou mostrar aquilo que fez Carlo Ancelotti. Vai, time, manda pro ar. O italiano Carlo Ancelotti anunciou os nomes da 3ª convocação dele à frente da seleção brasileira. Bento, Ederson e Hugo Souza são os goleiros. Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo são os zagueiros. Nas laterais, Wanderson, Wesley, Caio Henrique e Carlos Augusto. No meio-campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joeliton e Lucas Paquetá. E os atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira em Seul para enfrentar a Coreia do Sul no dia 10 e no dia 14 vai enfrentar o Japão em Tóquio. Jogar contra equipo asiático nesta data FIFA de outubro, contra equipo africano na data de novembro e contra equipo europeo forte na data FIFA de março. Creo que esto es un buen planteamiento para nosotros para preparar a lo mejor el campeonato do mundo. Tá aí Carleto, ele tá fazendo uma força, né, para falar o português, é difícil, claro. Goleiros, acho que tá ok. Modesta opinião, tá tudo certo. O Hugo Souza, do Corinthians, merece, né? O Ederson nem se fale, o Alisson fica fora. E aí você tem a zaga toda também tá ok. Né? Tá todo mundo bem, todo mundo jogando, todo mundo em condições. Não gostei lá do ataque. Gabriel Martinelli é um jogador jogador comum. Também não gosto do Joeliton. O tal do Joeliton eu não consigo entender ainda. Então, assim, 2 ou 3 nomes que são questionáveis. O André também não sei, né? Enfim, o André não dá para entender. E tem 2 jogadores apenas que jogam no Brasil. O zagueiro do Cruzeiro lá, cujo nome já passou. Fugiu agora o nome dele. E o Hugo Souza. 2 jogadores brasileiros que compõem a lista, então, do Carleto. Aquele zagueirão é bom. O zagueiro do Cruzeiro é um bom zagueiro. Fabrício Bruno, Jarbas, obrigado. Fugiu aqui deu branco, deu tilt. Fabrício Bruno, bom zagueiro. Tudo bem que o Neymar deu entortada nas costelas dele, mas tá bom, é bom zagueiro. Estava dentro da área, a área protege o atacante. Vem cá, por favor. Aqui no nosso quintal, né? Mais 3 figurinhas para o álbum de reforços do Marília. 2 são repetidas, viu, da temporada passada, tá vendo? O MAC já está com um planejamento bem adiantado, né? A outra vai vestir a camisa do MAC pela primeira vez. A arte, que é isso que a gente vai mostrar para você, é do pessoal das redes sociais do Marília. Olha que legal, ó, dá uma olhada. O primeiro que vai aparecer é o zagueirão Lázaro, cheifão, hein? Tá vendo ali? Ó, o álbum de figurinha mesmo, olha que legal. Bacana. Não, esse é o Wagner Coradinho. Wagner Coradinho é o goleiro, né? O goleirão que... Ó, o Wagner Coradinho, que inclusive é outro que participou da campanha. E esse é o Lucas Silva. Vai ficar faltando um. O Lucas Silva é volante, 33 anos, chega ao MAC pela primeira vez. Ele tem passagens por clubes como Paulista, Juventus, Portuguesa, Santista, Retrô, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que está faltando um, né? Amanhã a gente atualiza para você, tá bom? Amanhã a gente atualiza direitinho, mas a informação em questão e que vale destacar é que o MAC, né, tá com planejamento adiantado e isso é um bom sinal, ok? Falando em bom sinal, esse pensa em sinal bom. Pensa numa competição que já é um patrimônio esportivo e cultural e comportamental de uma grande região. Mas quem que é, Goli? Está falando de quem? Estou falando dela, ó.
Começa pra valer, tem muita coisa em jogo, hein? Começa hoje a fase de quartas de final da Série Prata da região de Bauru, com 2 partidas lá no Demirzão, em Lençóis Paulista. É um ginásio bacana, hein? Ginásio bacana, aconchegante. É a Copa Record de Futsal Masculino, daquele jeitão que, né, que nós gostamos de mostrar aqui pra você. Cada jogo é uma decisão. Agora a parada é a seguinte, ó, quem ganha, avança. Quem perde, pega o boné e, ó, tchau. Em Lençóis Paulista, lá no Demirzão, na nossa arte, só nós temos o mago das vinhetas, o poeta da computação gráfica. Às 8h30 da noite, Duartina versus 2 Córregos, e quem nasce em 2 Córregos é 2 Correguense. Eu nunca mais vou esquecer na vida. E no jogo de fundo, às 9h15, Lençóis, time da casa, né? Pega Potunduva. Então tá aí, atenção você que é de Lençóis Paulista, vai ser bacana, hein? Compareça, vale demais a pena. Altíssimo nível. Tanto a Série Prata, a Série Ouro, né? O nível já é por si só elevado. Mas na Série Prata, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vale demais a pena. Quer uma opção para essa quinta-feira? A temperatura tá bacana, tá legal, clima gostoso, né? Então vá ao ginásio, ao Demirzão, para você acompanhar esses jogos que vai valer demais a pena. Mas pega leve, viu? Tá calor? Pega leve, não vai, né? Não toma muito. Vou nada! Não, mas não precisa tomar, Vou né? nada. Pega leve, levinho, 2, 3 só, tá bom. Olha só essa, hein? Olha essa, que é por isso que o esporte ele é o que é, né? Olha essa do Pro Esporte lá de Sorocaba, no Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Quer ver? Olha que interessante. O time não vencia na competição desde o dia 18 de setembro de 2021, há mais de 4 anos. Naquela data, 57-55 contra o SESI Araraquara em Sorocaba. Depois, nada de vitórias nos estaduais de 2022, 2023 e 2024. E nem nas primeiras 6 rodadas de 2025. Você viu né? Você viu... Eu gosto bastante, você me perdoe se de repente você achar que eu estou exagerando, mas é a minha maneira de pensar que eu gosto de compartilhar com você. O esporte é que nem a vida e a vida é que nem o esporte. Quanto tempo que não vai demorar na vida para a gente ganhar alguma coisa? E tem que insistir. O Pro Esporte insistiu e olha o que aconteceu. Ó. Quer ver? Esse aí foi o último ponto da partida entre Pro Esporte e Taubaté. Olha isso, ó. Lá no Gualberto Moreira, tá vendo? Olha isso, ó. Já começa uma correria, a bola não pode sair daí. Né? Você vê que é pegado. E aí acontece isso aí, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Acabou o jogo. Olha isso. Pro Esporte e as meninas de branco. Tá vendo? É a comemoração de um campeonato. É de uma vitória tão esperada, tão dura, tão difícil de sair. Só para você ter uma ideia, o jogo foi complicado, hein? As adversárias chegaram a 12 pontos na frente do placar. Mas a noite, como você está vendo, era do Pro Esporte. O placar ele foi magrinho, né, para um jogo de basquete, 44-41, só 3 pontos. Por isso que você viu o desespero do Taubaté, né? Aí, ó, a saída de, tá vendo? Ó, querendo sair com tudo e tentar uma jogada de 3, né? Um lance de 3 pontos e não deu. Mas você viu, ó, a camisa 3 ali, se não me engano, ela tentou. Festa das meninas de Sorocaba, que seguem, né, na lanterninha do Paulistão, mas agora tem um pouco mais... O clima muda, o clima vai mudar. Na vida é rigorosamente assim, ok? O Wilson Nesta Ribeiro chegou? A turma tá pé da vida com a gente, não? Hã? Chegou mensagem para você. Então vamos lá. Vem cá, Marcelinho Montalvão. Antônio Carlos lá de Assis, é ele quem começa o nosso giro. Tudo bem, Corinha, é muito triste o que estão fazendo no futebol brasileiro. O juiz está beneficiando alguns times e prejudicando outros. É triste, tá aí, ó. Opinião do Antônio Carlos, lá de Assis. Então vamos passar rápido, porque a Jaque está me contando que tem muita participação. Eduardo Piva, de Jaú. Boa tarde a vocês, notícias em dia, parabéns. Jogo é jogado, mas sem intenções. Acabou o futebol bom, tem jogo bom ainda. Valeu, Edu, obrigado. Edu de Jaú. A Mário, ó, vamos ver a Mário. Boa tarde, querido Colim. FIFA, preste atenção nesses árbitros desqualificados que estão apitando os jogos. Eu acho que tem que ser feita uma reciclagem na parte da arbitragem. Vamos que vamos, o futebol bonito não pode morrer. Vai, Corinthians, tá aí. A sempre entusiasmada Mário Batista. Guido de Piratininga. Boa tarde, Colim. O VAR só ajuda o Palmeiras. Meu Santos, nada. Tá aí o Guido de Piratininga, pé da vida. Ó, o Marcelo Chico lá de Coronel Macedo, ó. Boa tarde, Colim. Eu falei que o Palmeiras ia ganhar de 3-0 do Vasco. Você tá bem, hein, parceiro? Você tá bem, 3-0 e acertou de novo. Vamos que vamos, palestra, aqui é Palmeiras, boa. Alice, né, lá de Lins. Boa tarde, Colim, só não deu para o Timão, porque teve ajuda do juiz. Tá aí, ó. Marilice concorda que o juizão beneficiou o Inter. Claudeir de Bitinga, boa tarde, Colim, o nosso Verdão ganhou mais um show da dupla Flaco Rock. É, exatamente isso. Valeu, Claudeir, direto de Bitinga.
Rosalina Sanches, de Jaú. O Neymar está ganhando um salário milionário e não joga. Tá sempre se machucando ou finge, né? Fica indignada com tanta miséria nesse mundo e eles ganhando um absurdo. Tudo errado, meu Deus. Tá aí a indignada Rosalina, lá da cidade de Jaú. Obrigado, viu, querida? Gino de Ourinhos. Boa tarde, Colinho. Desse jeito não é possível se livrar do rebaixamento. Assim não vai. Gino e Aurora, lá de Ourinhos. Carlos Alberto. Claro que foi pênalti. Eu também, mas é lógico. Foi pênalti sim, tá vendo? Ó? Concordo com Carlos Alberto. Odair Casemiro, todos os árbitros... Tá vendo, Odair? Ele tá dizendo que todos os árbitros prejudicam o Corinthians. Odair, mas foi pênalti, Odair. Valeu, querido. Obrigado pela participação. Éder, lá de Garça. Obrigado, viu, turma, por tantas participações. O Timão jogou bem, mas como corintiano foi pênalti. Tá vendo? O Éder tá concordando, foi pênalti. Esse Kaká só afunda o Timão. Tá vendo, JJ? O JJ foi respirar. Nem precisava segurar a jogada. Não era perigosa. Tá aí o Éder de Garça. O Guido de Piratininga está dizendo o seguinte: boa tarde, Colinho, o VAR só ajuda o Palmeiras. Meu Santos nada. Esse zagueirão não serve nem para jogar no amador de Bauru, hein, Colinho? Valeu, Guido. Obrigado. Obrigado, Guido participando pela segunda vez. Adalberto Ferreira, foi pênalti. Se fosse do outro lado, o juiz não daria. Tá aí, ó. Adalberto também ácido na sua opinião. Otacílio Yamamoto de Bauru. Colim, boa tarde. Não existe mulher meio grávida no lance. O Kaká puxa o jogador pelo ombro. E então é pênalti. Eu tô falando. Otacílio, concordo com você. Valeu, Otacílio, de Bauru participando. Diego Marques de Ubirajara. Boa tarde, Colim. Eu sou São Paulino até morrer. Não gosto do time do Corinthians. Foi pênalti sim. Não sei o que os corintianos estão. Eu também, viu, Diego? Não sei. Tá todo mundo triste. Vou dar um Rivotril pra turma. Vitinho Neves, lá de Guaiçara. Boa tarde, Colim. Não foi pênalti nem aqui nem na China. E ainda já estava no tempo. Que vergonha essa arbitragem, hein? Mas vai, Corinthians. Abraços do Vitinho Neves, o bruxo. Valeu, bruxo, lá de Guaiçara. Vitinho, obrigado. Rosângela, de Lençóis Paulista. Boa tarde, Colim. Estou sempre ligado aqui no Esporte Record. Legal, obrigado, Rosângela. Beijão pra você, viu, querida? Danilo de Ourinhos. O Danilão só, ele tá mandando vídeo. Olha lá, sobe o som. Corintiano, analisando o lance... Foi pênalti. Foi pênalti. Mas só que já teve muitos lances desses na área que o juiz não deu. Então não dá pra saber qual que é o critério que eles usam, entendeu? Tá aí o Danilo. É complicado, mas agora o Kaká, sabendo que tem VAR, fazer um lance desse é muito juvenil demais. É juvenil. Abraço a todos. Valeu, Danilão. Obrigado, concordo contigo. Mais alguma coisa aí, viu? Danilão foi bem. Danilão é comentarista esportivo, foi bem demais na análise. Jonas Dias de Itapê. Boa tarde, Colim. Como corintiano, esse Kaká não joga nada e o técnico tem culpa de escalar. Contra o Flamengo, o Dorival errou na troca de jogadores, tá vendo? E tome pancada do Dorival. Valeu, Jonas. Reinaldo de Sorocaba, boa tarde, Colim. Pênalti, claro, contra o Corinthians. Hoje o Abel não vai reclamar? Não, é lógico que não. Ganhou o jogo, né, Reinaldo? Vai reclamar do quê? Valmir Rezende, de Botucatu. Boa tarde, Colim. Hoje vai ser 2-1 pro meu São Paulo. Tá aí um otimista Valmir, lá de Botucatu. Ufa! Olha, hoje foi legal, hein, turma? Puxa vida, sensacional. Deixa eu correr, então. Rodrigão tá voltando. Até 2h55. Tchau, pessoal. Até sempre.